Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma grande satisfação para essa casa. Temos a oportunidade de ter novamente o público aqui no nosso culto consolador. Apesar de reduzido, mas já temos público, né? Com certeza passaremos brevemente por essa pandemia e esse salão estará lotado novamente, como nós nos necessitamos devido à nossa necessidade de conhecimento do lado espiritual. E eu digo aos irmãos que não estão aqui, que nos assistem neste momento pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, que irá nos assistir, que não pule parte do vídeo, porque, como se diz, culto consolador, a consolação ela não é apenas uma mensagem. A consolação é a leitura do Evangelho, é uma palavra que é dita neste momento que pode trazer a consolação para quem nos assiste e para quem está aqui conosco. Eu estava, essa semana, na sexta-feira, como hoje nós não convidamos um orador de fora, pensando qual o tema que eu vou falar no sábado. Aí me veio na cabeça, por que não falar da morte? Mas aí alguém veio e me falou, por que falar da morte? Por que você não fala do renascimento? Então, eu vim aqui hoje para falar justamente do renascimento. Nós vamos usar a palavra morte, mas muito pouco nessa nossa fala. Porque nós vamos falar aqui do renascimento. Por que nós vamos falar do renascimento? Porque nós renascemos a cada dia. Quando Júlio fez-nos a leitura do jugo leve, a partir do momento que a gente começa a entender e aceitar esse jugo leve que o Cristo nos traz, nós estamos renascendo. Renascendo não fisicamente, renascendo para os ensinamentos de Jesus. Isso é um renascimento. A cada conhecimento que nós adquirimos e damos um passo a mais na nossa evolução espiritual, nós estamos renascendo. E Jesus nos traz algumas colocações importantíssimas. Quando nós voltamos a este planeta Terra, nós renascemos fisicamente aqui. Aquela senhora deu à luz, nasceu o seu filho, então renasceu aqui na Terra. E quando nós partimos para o mundo espiritual, nós também renascemos no plano espiritual. Por que nós renascemos no plano espiritual? Alguns segmentos religiosos dizem o seguinte, olha, a vida é eterna. E nós, espíritos, também dizemos que a vida é eterna. Então a gente está sempre renascendo. Quando Jesus nos disse, olha, lá na casa do Pai há várias moradas. O Cristo não quis dizer que há uma morada Goiânia, Aparecida, Europa. Ele quis dizer que há várias moradas na casa do Pai. E toda vez que nós, que estamos fisicamente enjaulados a um corpo físico aqui, saímos desse corpo físico e partimos para o mundo espiritual, nós renascemos no mundo espiritual também. Porque a vida é eterna e nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual. Então, é um renascimento. Então, quando alguém que nós amamos muito, eu disse que nós amamos muito, eu não disse que nós amava muito. Porque o amor também ele é contínuo, o amor é eterno. Então, muitas vezes, alguém parte para o plano espiritual, renasce no mundo dos espíritos e fala, mas eu amava tanto a minha mãe. Não. Você não amava, você continua amando, porque tua mãe, teu pai, teu amigo continua existindo. Ele apenas renasceu em outro mundo. Ele renasceu em um mundo espiritual. E ele continua vivendo do lado de lá. Nós não vemos mais com os nossos olhos físicos, mas a vida continua. Eu não vou dizer do mesmo jeito, mas de uma maneira mais suave, porque nós não temos mais a prisão do corpo físico. E Jesus também nos disse, capítulo
3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vivemos a partir do momento que nós passamos para o mundo dos espíritos, renascemos em um mundo dos espíritos, ele diz aqui, diferentes estados da alma na erraticidade. O que ele quer dizer com erraticidade? Primeira coisa, na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. O universo. Então, a casa de Deus é o universo. É a Terra, é a nossa galáxia, é o Sol, é a Lua. Então, nós não temos nem noção da grandeza desse universo. Então, a casa do Pai é o universo. E esse universo ele é dividido em vários e vários e vários mundos. Mundos físicos e mundo espiritual. Existem colônias, existem países, estados no mundo espiritual. Porque quando nós partimos daqui, nós vamos para um mundo deste que nós colocamos. As obras espíritas nos esclarecem detalhadamente como tudo isso funciona. Porque quando nós desencarnamos, nós não caímos por acaso lá e ficamos perdidos, não. Nós estamos renascendo lá em outro mundo e levamos conosco uma bagagem de aprendizado que tivemos durante a nossa passagem aqui na Terra, a nossa passagem aqui na Terra. Levamos conosco essa bagagem. Então, dependendo de como nós vivemos aqui, nós vamos ser mais felizes ou menos felizes nesse renascimento do plano espiritual. Eu sempre questiono muito o meu desencarne. Aí eu fico pensando, o que é que eu vou fazer? Imagine só se eu desencarnar em um acidente de carro. Eu desencarnei, eu saio do corpo, o meu corpo está lá. A minha primeira preocupação, eu penso neste momento, não é no meu desencarne, é de como vai reagir os meus familiares. Ou seja, eu deixei aqui um vaso físico, que vai voltar de outra maneira para o universo como matéria, mas eu vou continuar a minha caminhada. Como que vai reagir os meus familiares? E dependendo da nossa situação, como que nós vamos reagir neste momento? Mas será que nós estamos desamparados em um momento tão especial como esse, que é o renascimento no mundo dos espíritos? Não, nós não estamos desamparados. Existe grupo de espíritos, grupo de trabalhadores no plano espiritual que faz justamente isso, nos amparar no momento em que saímos do corpo físico, de nos conduzir até um hospital, até um espaço. E que grupo de trabalhadores são esses? São um grupo de trabalhadores como nós aqui na Terra, que acolhemos alguém. Então são esses grupos de trabalhadores que fazem isso. Pode ser um parente, pode ser uma mãe que já se foi, pode ser um amigo que vai nos acolher. Então a grandeza divina nesse renascimento, quando a gente vai para o lado de lá, é importantíssima e nos consola. Lá no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte, é uma consolação enorme. Eu já li e reli e continuo lendo, e eu sempre encontro consolo lá no item 18 do capítulo 4, que nos diz, os espíritos formam no espaço, os espíritos, nós que saímos do corpo físico, formamos no espaço, grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos felizes por estarem juntos, se reencontram no mundo dos espíritos, após o seu renascimento lá. Olha o que ele diz, por inclinações. Então, se nós que estamos vivendo fisicamente aqui, temos boas inclinações, temos bons pensamentos, buscamos sempre praticar o amor, amar o próximo como a nós mesmos, quando nós chegarmos do lado de lá, nós vamos estar junto com irmãos que pensam igual a nós. Pessoas que têm a mesma sintonia.
Então, por isso que nós temos que buscar dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, o esclarecimento, buscarmos conhecer e entender a proposta de Jesus para a nossa melhora, não para a nossa melhora material no mundo, mas para a nossa melhora espiritual, porque nós passamos momentos aqui na terra e continuamos a nossa caminhada, então nós temos que nos melhorar espiritualmente, que daqui a pouco nós estamos nascendo de novo no mundo dos espíritos, e estaremos nascendo de novo aqui neste planeta Terra. Então a encarnação, caros irmãos, lá também do item 18 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, separa-nos momentaneamente, pois que uma vez que retornamos ao plano espiritual, nós reencontramos novamente. Então a gente faz essa viagem de ir e vir, até quando nós tivermos a condição moral, espiritual, de não termos mais necessidade de virmos à Terra e reencarnarmos a um corpo físico. Vocês já imaginaram como que Chico Xavier despertou no mundo dos espíritos, quando ele renasceu após o seu desencarne? Como que Madre Teresa de Calcutá despertou no mundo dos espíritos no seu renascimento do lado de lá? Irmã Dulce, e muitos grandes espíritos que passaram pela Terra e que ainda se encontram na Terra, que vai despertar do lado de lá. Será como que ele chegou do lado de lá? Será que ele chegou desesperado? Ou será que para ele aquilo nada mais foi do que algo muito natural, mas muito natural? É tão natural que vai acontecer com todos nós. O problema é que nós temos uma trave que não nos deixa nos libertar desse terror e desse temor chamado morte. Então isso é muito ruim. Então aqui nos diz, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só poderão realizar na vida futura. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, justiça das aflições. Então a gente vê tudo aquilo que Jesus nos ensina maravilhosamente. E a gente fica tão emocionado que a gente começa a buscar essa grandeza do ensinamento de Jesus aqui e agora. E nós não vamos encontrar isso aqui e agora, porque lá no capítulo 5 do Evangelho nos diz, olha, as compensações que Jesus promete aos seus eleitos só poderão ser usufruídas em uma vida futura. Uma vida futura, que essa vida pode ser, quando nós chegarmos no mundo espiritual, que a gente vai falar, olha, eu assimilei aquilo que Jesus me ensinou. Então, eu já tenho consciência que eu errei e já tenho consciência que eu acertei. Então, sem a certeza da vida futura, sem a certeza do porvir, nós vamos renascer no mundo dos espíritos, levando conosco um remorso enorme das questões. Então, quase todos os espíritos demoram séculos e séculos e séculos na iluminação íntima. Então a gente nasce aqui, nasce sofrendo. A gente renasce do lado de lá, renasce com remorso incrível, porque não fizemos a coisa certa aqui. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele nos narra duas histórias de espíritos que estavam no plano espiritual no momento da erraticidade. Lá no livro dos Espíritos nos diz que erraticidade é o intervalo de uma encarnação a outra encarnação. E essa erraticidade, ela serve justamente para que nós possamos planejar uma nova oportunidade aqui na Terra. Fazemos um planejamento. Então, quando nós despertamos no mundo dos espíritos, volta à tona todas as nossas necessidades. Então, nós temos um período
mundo dos espíritos, onde nós estivermos, que seja colônia A, colônia B, mundo A, mundo C, para nós refletirmos as nossas ações que nós fizermos aqui e começarmos a prepararmos uma nova oportunidade. E lá no Missionário da Luz, André Luiz tem, no capítulo 12, André Luiz tem a oportunidade de ir ao Instituto do Planejamento e passou uma semana no Instituto do Planejamento, aprendendo como se preparava as reencarnações aqui na Terra. Ele narra duas historinhas, tem mais outras histórias, mas eu vou tentar ver se o tempo é suficiente para narrar duas. Lá ele nos narra a história de Silvério, um instrutor lá daquele instituto, era Manassés. A irmã balançou a cabeça ali, acho que ela já deu o Missionário da Luz. Se eu falar coisa errada, que ela vai falar que está errado. Então, Manassés era o coordenador dessa instituição. E ele, apresentando a instituição a André Luiz, chega um irmão, por nome de Silvério, e pergunta, o meu modelo está pronto? Olha, o meu modelo, esse modelo que o Júlio está usando, esse que eu estou usando, não é o modelo da roupa, não. É exatamente esse modelo aqui, esse corpo físico. Esse meu modelo está pronto? Então, o nosso corpo físico tem um modelo no plano espiritual. Para nós renascermos aqui, nós temos oportunidade de escolhermos, ou até mesmo ser nos imposto o modelo de corpo que a gente vai ter aqui. Então, Manassés diz a Silvério, olha, o seu modelo está pronto. Mas assim que você reencarnar na Terra, você não volte-me aqui antes dos 70 anos. Olha só, você não me volte aqui antes dos 70 anos. Ele tinha um modelo de corpo para voltar aqui na Terra, que foi planejado nessa radicidade, e ele tinha também um tempo para viver neste corpo físico, 70 anos. Olha só, ele tinha a oportunidade de 70 anos de chegar aqui e resolver muitas e muitas coisas. Aí a pergunta que fica, quantos anos será que nós temos para vivermos aqui, preso a esse corpo físico? Todos nós temos uma quantidade de tempo. Aí a gente já chama atenção não para a vaidade, mas para a necessidade de nós cuidarmos desse veículo físico para que ele aguente o período em que nós necessitamos de viver aqui na Terra. Não ter uma obsessão pela beleza, porque nós renascemos não pela beleza física, mas para a beleza espiritual. E continuando a história, Manassés diz a Silvério, parabéns, parabéns pelo defeito na perna que você escolheu. Ele vinha manquitolando aqui na Terra, manquitolando, ele tinha um defeito na perna. Mas será por que ele tinha esse defeito na perna? Então, na nossa visão grosseira, mundana, quando a gente vê alguém com defeito, arrastando uma perna, a gente fala, ele foi castigado. Ele não merece, ele é uma pessoa tão boa, ele tem um coração tão bom. Mas por que ele tinha que voltar com aquele defeito na perna? Por que alguém tem que voltar careca? Por que alguém tem que voltar com um problema no coração? E Silvério responde a Manassés, eu preciso desse defeito, esse defeito vai me auxiliar demais, vai ser um antídoto contra a minha vaidade. Olha só a grandeza quando esse irmão renasceria aqui na Terra. Certamente tratava-se de um espírito muito vaidoso, como muitos de nós somos, muito vaidoso. Então, ele queria renascer aqui na Terra e ele não queria cometer os mesmos erros da vaidade, corpo perfeito, bonitão. Ele não queria isso. Ele queria renascer para transformação espiritual. Aí ele diz, não, eu quero um defeitinho na perna, onde eu vou chegar lá e ser bem feinho, arrastar a minha perna, para que isso seja um antídoto para a minha vaidade. Capítulo 12, Missionário da Luz. E Deus, na sua grandeza, dá essa oportunidade a esse irmão de renascer nessa condição.
e viver 70 anos. 70 anos. E tem um outro caso interessante, que é o caso da nossa irmã Anacreta, que está lá no mesmo capítulo. Ela vai renascer em uma condição um pouquinho diferente. Eu estou olhando ali, que o nosso tempo ali é meio curto, acho que dá para a gente contar o caso de Anacreta. E ela vai nascer numa condição um pouquinho diferente. Ela vai renascer aqui na Terra. Isso depois que ela despertou no plano espiritual, a ficha caiu, ela continuou vivendo do mesmo jeito. Então isso nos mostra, quem está aqui triste, falando assim, olha, a pessoa que eu amava tanto partiu. Não, ela está lá do outro lado, está planejando, está arquitetando uma maneira de resolver os seus problemas. Continua vivendo do mesmo jeito. Nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito. E o caso da nossa irmã Anacreta aqui na Terra, quando ela estava reencarnada, eu uso dizer, mães e pais, cuidado com o que faz. Ela pediu para retornar aqui na Terra. Ela já tinha o seu modelo, foi apresentado por Manassés, e ela estava muito feliz de reencarnar aqui na Terra. Não porque ela queria chegar aqui no mundo e queria usufruir das belezas do mundo. Ela queria usufruir dos bens materiais, ter carros bons, ter casas boas. Não, ela estava voltando aqui por um motivo de dor, um motivo de sofrimento, que ela iria renascer aqui neste planeta, reencarnar, né, neste planeta, na condição de uma mãe que teria 4 filhos. Desses 4 filhos, 2 seriam paralíticos, e um debilóide. E uma das filhas passando por sérios problemas morais. E lá no livro nos diz o seguinte, olha, e na sua viuvez precoce, olha só, além dela retornar com 2 filhos paralíticos, um debilóide e uma filha com sérios problemas, ainda ficou viúva precocemente. Mas por que essa irmã planejou tudo isso aí no plano espiritual? Porque na sua vida anterior, ela falhou como mãe. Ela mimou demais os seus filhos. Ela mimou demais. Tudo que as crianças queriam, ela dava. Ela não queria saber se era bom ou se era ruim. Ela simplesmente atendia o desejo daqueles filhos. E isso levou com que eles pegassem 40 anos de umbral, justamente porque cometeram sérias falhas e desencarnaram de uma maneira muito difícil. Ou seja, eles renasceram no mundo dos espíritos em sofrimento. Eles foram para aquele nível de pensamento deles. E essa mãe falhou. Então, André Luiz nos chama a atenção para os pais e para as mães, que nós temos que educar os nossos filhos, não dando a eles aquilo que eles querem. Porque senão eles vão despertar no plano espiritual com grande remorso sobre nós. E seguindo, como o tempo já está exaurindo, eu quero trazer algumas colocações finais aqui de Leon Denis. Quem já leu Leon Denis, não leia, porque senão vocês vão ler todos os livros dele. Vocês vão ficar fascinados com as obras de Leon Denis. Leon Denis nos diz, toda morte é um parto. Um renascimento é uma manifestação, uma vida até aí latente em nós, invisível na terra, e reuniremos no mundo dos espíritos, nos tornando invisível também. Quando Leon Denis nos diz que toda morte é um parto, ele quer dizer que toda vez que nós morremos aqui na terra, um parto é renascer, nós renascemos no mundo dos espíritos. Então nós choramos de cá, mas os espíritos que estão do lado de lá, os nossos parentes, os nossos entes queridos que já se foram, estão alegres porque nós voltamos.
Olha só, meu filho voltou, minha mãe voltou, meu amigo voltou. Nós estamos reunidos novamente neste mundo. Olha só. Então, do mesmo jeito que nós festejamos o nascimento de uma criança aqui, nós festejamos o nascimento de alguém do lado de lá. Eu disse nós festejamos, porque nós também vamos estar do lado de lá daqui a pouquinho, vamos festejar a chegada daquelas pessoas que nós amamos. É uma realidade, é doída, mas é o que nos consola. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos acharmos de novo o rastro das almas que nos foram caras. Elevemos mais alto os nossos pensamentos, ou seja, buscamos em nossas orações a unir com essas pessoas que nós amamos tanto, porque eles não estão longe. Nós vamos encontrarmos com eles através do pensamento, através de uma vibração positiva, através desse link que nos liga ao mundo dos encarnados, que é a prece. Neste momento aqui, eu não consigo ver, porque quando Leon Denis diz a vida invisível no espaço, eu não consigo ver. Vocês também não conseguem ver. Mas esse salão está cheio. Está cheio de pessoa que nos ama. Está cheio de pessoas que partiram deste mundo e que nós estamos aqui saudosos, querendo uma psicografia, querendo um contato, mas eles estão aqui. E quando Leon Denis diz que nós podemos elevar o nosso pensamento, nós conseguimos sentir essas pessoas ao nosso lado. Quando nós chegarmos à condição espiritual que Jesus nos ensinou, nós vamos sentir a presença. Então, eles não estão longe. Eles apenas não estão no raio da nossa visão física. E Leon Denis continua, a revelação espírita, ensinar-vos a comunicar com elas, a unir o vosso sentimento no mesmo amor, numa mesma esperança bela. Então a doutrina espírita nos ensina e nos dá o caminho através da tradução dos ensinamentos de Jesus, de como nós podemos ter essa ligação, fazermos esse link com as pessoas que nós amamos tanto. Muitas vezes os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Dia de finado, nós saímos numa imensa tristeza e vamos todos para o cemitério. Tentar encontrar as almas queridas que já não está mais fisicamente entre nós. Mas talvez ele saia conosco, lá do nosso lar, e vai com a gente lá no cemitério visitar aquela tumba. Talvez todos os dias do nosso evangelho no lar, ele está lá ao nosso lado, participando do nosso momento de oração. Quando nós viemos à casa espírita, eles vêm conosco para participar deste momento do Evangelho, aqui no culto consolador. Hoje eu não vou poder passar uma mensagem para o meu parente querido, mas eu vou lá dar um abraço nele. Talvez você, de repente, você sente um arrepio, fala, que é isso? É a tua mãezinha, o teu paizinho, o teu filho, o teu amigo que chegou próximo a você e te deu um abraço. Então esse arrepio é justamente aquela emoção espiritual desse abraço que nós estamos recebendo. Se nós tivéssemos a vidência, nós veríamos o nosso parente, o nosso amigo chegar ao nosso lado. E Leon Denis continua: vem velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude. A tua mãezinha vem velar por vós, que já partiu, que quando nós éramos jovem, ela nos educou, ela nos ensinou. E ele continua, que vos embalaram nos braços, os amigos e companheiros das vossas alegrias e das vossas dores. Me traz uma emoção muito grande, essa parte final que Denis nos traz, quando ele diz que vem velar por vós aquele que vos embalaram nos braços.
Quem nunca teve a oportunidade de estar nos braços da sua mãezinha, do teu pai, da tia, da madrinha, que já não está mais com a gente aqui? Então, eles vêm nos visitar porque eles nos amam. E nós podemos reforçar este amor através de uma oração, através de uma transformação, para que nós possamos nos unir a esses entes queridos. E o tempo já foi. Caros irmãos, caras irmãs, renascer é isso. Vamos deixar de lado o que nós chamamos de morte. Vamos colocar na nossa pauta a palavra renascimento. Renascimento espiritual através da transformação, através do entendimento desse jugo leve que o Cristo nos traz. Então, quando nós tivermos essa condição, nós vamos entender a nossa partida deste mundo de uma maneira natural. E vamos ter a certeza que quando despertarmos e renascermos do lado de lá, terá alguém que nos ama, com os braços abertos para nos receber. E que Jesus nos abençoe e continue nos dando força. Aos corações aflitos que aqui se encontram, tenham calma e fé que do outro lado está aquele que tanto almejas receber notícia. Hoje, se não recebestes o acalento que esperas, tome nestas linhas o consolo do irmão que trabalha no plano da comunicação e que acompanha de perto a vontade e o desejo dos irmãos desencarnados de comunicarem com os seus familiares. Saibam, meus irmãos, que todo esse trabalho exige muita dedicação, oração e merecimento. Todos somos meritórios de estar por um tempo perto do nosso ente terrestre. Porém, uns se esforçam mais moralmente para que sejam dignos deste instante. Outros ainda estão em fase de adaptação, por isso precisam se equilibrar energeticamente para este encontro. Há também aqueles que, por um bom cristão que foi na terra, logo nos primeiros instantes, têm a permissão de corresponder com os seus entes queridos. Nada, meus irmãos, digo nada na obra divina, acontece sem que as energias estejam sintonizadas. Deus é o maestro desta sinfonia que precisa estar afinada para que os acordes projetem um som harmonioso, onde não haja dor e sofrimento em nenhuma das partes. Então, irmãos, o culto consolador é para consolar os corações que clamam por alívio e paz. Se hoje a mensagem esperada não veio, não se entristeça, agradeça a Deus por ter vindo a este ambiente de vibração e luz. As vozes que ecoaram neste recinto, com cânticos de amor, puderam purificar e acalmar o seu espírito. As mensagens que chegaram ao seu irmão do lado, são também o consolo que vierdes buscar. Então, respire fundo, olhe aos céus e agradeça a Deus por este valioso momento. Tenha fé que o encontro acontecerá e que nada acontece sem a permissão divina. Enche o seu coração de paz e sinta-se feliz por saber que do outro lado seu ente querido vibra por você. Deixo aqui as minhas vibrações de luz a cada um de vocês e suplico que busquem nas orações o meio mais sincero e afetuoso de se comunicar com aquele que ama tanto. Deus é soberanamente bom e perfeito. Fiquem com Deus e que os bons espíritos os iluminem com imenso carinho.